Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Paulo França e você está na matéria de informática. Então, meu aluno, hoje eu estou aqui para apresentar para você o meu curso de informática em questões FGV. Na aula de hoje, eu vou explicar para você como é o meu curso e, claro, resolver questões da banca FGV para que você já comece a acostumar com o padrão de aplicação que ela tem. Combinado? A partir de agora, é sangue nos olhos, vem comigo arrebentar com a FGV. Informática em questões FGV, professor Paulo França. Qual é a primeira questão? FGV, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No contexto da segurança em redes de computadores, o termo, marca para o tio Paulo, firewall, pode ser considerado como uma espécie de mecanismo de autenticação, programa de transferência, mecanismo que verifica e bloqueia spam, antivírus ou filtro que restringe. Meu aluno, vou te dar agora uma dica definitiva sobre firewall para você não errar na sua prova. Firewall funciona como uma barreira entre a sua rede interna e a rede externa. Ele define quem pode fazer, quando pode fazer e o que pode fazer. Ou seja, é um mecanismo de restrição. Ele tenta evitar que o mal entre na sua rede. Cria um bloqueio entre a rede interna e a rede externa. Vamos resolver essa questão então? Facinho, facinho. Como você já viu, está aqui a rede interna, basicamente. Está aqui a internet. Eu trabalho com provas da FGV há mais de 20 anos. E ela não pede isso não, esse termo não cai em provas da FGV. Ele literalmente despenca. Beleza, meu aluno? Qual é o papel do firewall? Simplesinho, simplesinho. Ele funciona como uma barreira entre a sua rede e a internet, tentando evitar que as requisições não autorizadas entrem na sua rede. Presta muita atenção no que eu vou falar para você agora, porque é pegadinha da FGV. Olha bem. O firewall é capaz de evitar a entrada de um vírus na rede, ou seja, o firewall é capaz de montar um bloqueio para tentar evitar que um vírus entre na sua rede. Pode marcar para mim isso como certinho. Agora presta atenção na pegadinha. Se o vírus já estiver na sua rede, já estiver no seu computador, o firewall é que vai resolver o seu problema? Com certeza não. Aí já é papel do programa antivírus. O firewall é capaz de tentar evitar a entrada de um vírus na sua rede. Ele é capaz. Mas se o vírus já estiver na sua rede, necessariamente isso vai ser papel específico do programa antivírus. Se ligou? Não cai. Despenca. Se liga agora na resolução dessa questão. No contexto de segurança, o que é firewall? Mecanismo que autentica? Não, é proteção da rede. Programa que transfere arquivos? Também não. Mecanismo que verifica e bloqueia spam de correio eletrônico? Não, isso é papel do anti-spam. D. É um antivírus que pesquisa arquivos em busca de programas maliciosos? O firewall não é um antivírus. Ele é capaz de tentar evitar a entrada de um vírus no seu sistema, mas não é capaz de retirar um vírus que já se encontra lá. Pode cravar para o tio Paulo. FGV, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, questão número 1. A resposta correta é letra E. Filtro que restringe o tráfego de mensagens com sites e outros recursos. Ou seja, ele cria uma barreira e define o que pode ser feito, quem pode fazer e quando pode fazer. É uma barreira. Crava para mim. FGV, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Resposta correta é a letra E. No meu curso de questões FGV, de informática em questões FGV, é assim, nós trabalhamos a questão, passamos pelas alternativas para que você tenha a certeza de como a FGV montou essa questão e, obviamente, qual é a resolução que ela tem. Joinha? Nem respira. Vem comigo. FGV, Detran do Rio Grande do Norte. Um abraço aos meus alunos do Rio Grande do Norte. Questão número 2. Analise o seguinte fragmento de planilha. Está aqui a planilha. A questão diz o seguinte: ao ser aplicada a célula E6, repara que E6 não tem nada. Esta fórmula que você está vendo aqui embaixo, obtém-se o resultado como resultado o seguinte valor: 1, 2, 2,5, 4 ou 5. Dica macete top VIP.
Toda vez que começar assim, igual se, aí você vai fazer o seguinte para o tio Paulo. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, esse aqui você escreve referência e critério. Até o segundo você escreve verdadeiro. Dali para frente você escreve falso. Para quê, professor? Fácil. Isso aqui é uma afirmação. Se essa afirmação for verdadeira, você vai fazer o primeiro cálculo e esquecer do segundo. Se essa afirmação for falsa, aí é o contrário. Você explode o primeiro e executa o segundo especificamente. Por isso que é tão importante você saber fazer isso aqui, ó. Referência e critério, que é a afirmação, verdadeiro com falso. Professor, mas eu vou fazer sempre assim? Até se chover pão de queijo. Pão de queijo porque eu sou mineiro. Então, você aprende, ó, até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência, critério, é a afirmação. Até o segundo é o verdadeiro. E dali para frente é o falso. Sempre assim. Isso aqui é verdade, faz a primeira. Isso aqui é mentira, ignora a primeira e executa a segunda. Facinho, facinho. Vamos lá então? Bom, aqui você já sabe. Referência e critério. Afirmação, verdadeiro e falso. Vamos ver a afirmação? Igual se a média de B1 ponto e vírgula D5. O que tem em B1? B1 tem 1, beleza. O que tem em D5? D5 tem 2. No intervalo de uma função, quando você tiver 2 pontos, você pensa em até. Se você tiver ponto e vírgula, você vai pensar em e. Nesse caso aqui tem ponto e vírgula, então você pensa em e. Qual é a soma de B1, que tem 1, e D5, que tem 2? 1 mais 2 é igual a 3. Para tirar a média, eu vou pegar essa soma desses dois valores e vou dividir pela quantidade de valores somados. 3 dividido por 2 é igual a 1,5, beleza? Então, essa média aqui é 1,5. Então, vamos terminar a afirmação agora. Se a média de B1 ponto e vírgula D5 for maior que esse máximo, você vai fazer o primeiro. Se não for maior que esse máximo, você vai fazer o segundo. Vamos lá? Então, qual é o máximo de B1 até D1? De B1 até D1, o máximo é 1, 3 e 5, que são os valores que precisam ser analisados. Afinal de contas, aqui tem 2 pontos. De B1 até D5, esses valores, de B1 até D1, quais são os valores que representam o máximo? Qual é o valor que representa o máximo? Professor, aqui tem 1, aqui tem 3 e aqui tem 5. Então, B1, C1 e D1, o máximo é esse aqui, ó, 5. Então, peraí, para tudo. Você está dizendo para mim que a média é 1,5 e o máximo de B1 até D1 é 5? Então, agora a gente vai ver a afirmação. A afirmação é que 1,5 é maior que 5. Essa afirmação é verdadeira ou esta afirmação é falsa? Professor, 1,5 não é maior que 5, é menor. Então, esta afirmação é falsa. Se é falsa, você explode com o verdadeiro e executa a segunda condição, que é sempre a condição falsa. Agora, a gente vai achar a resposta da questão. A média de B1, ponto e vírgula, D2. Essa vai ser a resposta da questão, esta média. O que tem em B1? B1 tem 1. O que tem em D2? D2 tem 3. 1 mais 3 é igual a 4. Pergunta, quantos valores foram somados? Professor, 2 valores foram somados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a soma desses 2 valores, 4, e dividir pela quantidade de valores que foram somados. Afinal de contas, é a média. 4 dividido por 2 é igual a 2. FGV, Detran, Rio Grande do Norte, questão número 2. Resposta correta é a letra B de bola, 2. Beleza, meu aluno? Questão difícil? Não, a questão não é difícil, mas ali tem um macete que é fundamental. Igual se, referência, critério verdadeiro e falso. Toda vez que cair o se, você vai fazer isso. Separar a referência e critério, separar o verdadeiro e separar o falso. É verdadeira a referência e critério? Faz o primeiro, explode o segundo. Ah, não é falso? Aí passa a ser o contrário. Macete.
as provas da FGV, elas exigem de você. A FGV de boba, só tem a cara e o jeito de andar. Você tem que, ficar ligado com ela. Vem comigo. Questão número 3, caiu no concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas. Um abraço aos meus alunos do Amazonas. No Windows Explorer. Fica atento, tá? Porque no Windows 7, no Windows XP, você chama de Windows Explorer. Agora, quando passa para o Windows 8 ou Windows 10, já se chama Explorador de Arquivos. O papel é o mesmo, só que o nome muda dependendo da versão do Windows. Esse detalhe que eu dei agora e muitos outros, eu trabalho nas minhas questões FGV, no meu curso de questões comentadas da banca FGV. Vamos lá? No Windows Explorer, o arquivo parecer, está aqui, .doc, está armazenado na pasta Docs. Para alterar o seu nome, ele deve ser selecionado. E deve ser executado um atalho de teclado. E para concluir, deve ser digitado o novo nome na seleção. Esse atalho é Ctrl mais F2, Alt mais F2, F2, Del mais F2, Shift mais F2. Presta atenção, meu aluno. Existem 4 maneiras básicas de você trocar o nome do arquivo. 4 maneirinhas básicas ali eu vou te dar. Primeira delas, seleciona o arquivo, vai no menu Arquivo e escolhe Renomear. Segunda maneira, clica com o botão direito do mouse, acha a opção Renomear e aciona. Terceira maneira, cuidado com ela, dá um clique no arquivo, um só, espera um pouquinho, clica de novo, beleza, vai abrir a opção para você renomear o arquivo. Não é dar 2 cliques não, porque se você dá 2 cliques o arquivo abre. Você clica uma vez, espera um pouquinho e clica de novo. Assim, necessariamente, vai abrir a opção ali para você renomear o arquivo. E a resposta da questão da FGV que caiu nesse concurso. Qual que é? Atalho de teclado F2. Se você selecionar o arquivo e pressionar o atalho de teclado F2, você vai renomear o arquivo em questão. Para fazer prova da FGV é assim, você tem que treinar. Você tem que entender o que a banca pede para chegar lá e arrebentar na prova. Vem comigo. Grava para mim, FGV, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, questão número 3, resposta correta, crava para o tio Paulo, é a letra C de casa, atalho de teclado F2. Vamos que vamos. Próxima questão, FGV, Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Um abraço aos meus alunos da Paraíba. No que diz respeito à navegação na internet, a sigla URL é empregada com o significado de rede que opera sem fio, protocolo de comunicação na internet, interface de conexão de vídeo de qualidade, linguagem padrão de banco de dados relacionais, o endereço eletrônico de um site. Meu aluno, URL significa localizador de recursos uniforme. Se você falar para mim que www.bb de Banco do Brasil.com.br é o endereço eletrônico do Banco do Brasil ou é a URL do Banco do Brasil, é a mesma coisa. Ou seja, URL é endereço eletrônico. Não é rede que opera sem fio, não é protocolo de comunicação. Protocolo literalmente despenca, né, nas provas da FGV. Agora, protocolo é HTTP, FTP, TCP/IP, cada um com uma função específica. É uma interface de conexão de vídeo? Com certeza não. A palavra interface significa ligação. Linguagem padrão para banco de dados relacionais também não é linguagem para banco de dados. Agora sim, uma URL é um endereço eletrônico de um site. Percebeu como é importante treinar questões da FGV? Pois é, no meu curso de questões para FGV é exatamente isso que nós fazemos. São mais de 100 questões FGV comentadas em vídeo para você arrebentar com a banca. Combinado, meu aluno? Tranquilo? Gostou das dicas? Quer ser meu aluno? Então, entra na minha página www.paulofrancaconcursos.com.br e se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a minha equipe de atendimento por meio do WhatsApp. Combinado? Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos!